Fala, torcedor, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Grêmio aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não for inscrito, eu já peço para tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o tricolor. Gente, o Renato deu uma entrevista pro programa Sala de Redação lá da Rádio Gaúcha e entregou alguns pontos do contrato do Bitelo e alguns bastidores do jogador nesta negociação com o Dínamo de Moscou. O Renato entregou, por exemplo, que o Bitelo pede conselhos ao técnico, pede direcionamentos para a sua carreira. O Renato disse, olha, o Bitelo ele chega para mim, ele pede conselhos, eu tento mostrar para ele sempre o melhor caminho. Disse que ajudou o Bitelo a corrigir algumas posturas que o jogador tinha dentro de campo, como por exemplo assim, o Renato explicou que quando ele chegou aqui no Grêmio, quando o Renato chegou no Grêmio, o Bitelo ele era um volante, ou seja, ele jogava do meio para trás. De vez em quando pisava na área, mas ele era preferencialmente um jogador do meio para trás. O que aconteceu com o Bitelo? O Renato viu que ele tinha potencial para pisar na área, que ele poderia ser um jogador mais pro ataque, um jogador que poderia ajudar muito na velocidade. E foi o que ele fez, colocando o Bitelo de meia. E foi aí que o jogador começou a ganhar destaque, começou a fazer gols, e aí se viu que o Bitelo poderia sim fazer aquela função. E aí o Renato explicou que corrigiu alguns posicionamentos do jogador. O jogador também assimilou o que o técnico estava pedindo, assimilou o que o técnico queria e conseguiu também desempenhar a função. O Renato contou um fato curioso, que o técnico Ramon Menezes, técnico da seleção de base, ligou para o Renato no último domingo para elogiar o Bitelo. Rasgou elogios ao jogador, disse que é um jogador promissor, elogiou a postura técnica do Bitelo, a educação tática do Bitelo dentro de campo. Então, isso o Renato também falou nessa entrevista, esse fato curioso aí do Ramon Menezes, que ficou encantado com a postura do Bitelo taticamente. O Renato também entregou que está praticamente tudo acertado entre o jogador, os empresários e também o Dínamo de Moscou. O que falta então? A divisão do bolo. Renato ainda brincou, só falta repartir o bolo. Por que esse detalhe ainda pega? Porque repartir o bolo? Porque o Bitelo ele é representado por dois empresários. O Bitelo ele tem um empresário que o representava até o final de 2024 e ele fez um acordo com um novo agente que também o representa. Então todo mundo precisa levar uma fatia desse bolo, isso precisa ser muito bem dividido, por isso que o Renato se referiu, só falta repartir o bolo. Cada um leva a sua parte. Então, praticamente acertada a ida do Bitelo para o Dínamo de Moscou, segundo essa fala do Renato e as informações que a gente vem tendo de bastidores, né, meu amigo, né, meus amigos? Mas agora, o fato. O que o Bitelo receberá na Rússia? A que o Bitelo terá direito na Rússia? A gente colheu algumas informações e algumas informações também foi trazida pelo repórter Jeremias Werneck. E eu confesso para vocês que eu me surpreendi, tá? Eu me surpreendi, mas de uma forma um pouco, não sei se eu posso dizer negativa, mas eu achava que o Bitelo receberia mais, tá? Eu achava que o Bitelo fosse mais valorizado. Bom lá, o Bitelo na Rússia, ele terá um salário que pode chegar 10 vezes a mais do que ele recebe no Grêmio. Quanto é que é o salário do Bitelo hoje no Grêmio? Casa dos 80, 85 mil reais. Quanto que o Bitelo vai receber então na Rússia? 700 mil reais. Tá? 700 mil reais. Diogo, mas 700 mil reais é muito dinheiro. Como que tu vai te surpreender negativamente? É que, cara, a gente falando de jogador que tá indo pra fora do país, a gente falando de um jogador que tá saindo do seu país natal, tá indo pra fora, tá indo pra uma nova... tem todo um período de adaptação e tudo mais. E quando a gente fala de contratações de fora, a gente sempre imagina salários na casa de 1 milhão, de 1,5 milhão e tudo mais. Então, embora é que ele recebe um valor abaixo no Grêmio, então eu me surpreendi por conta disso. 700 mil reais, não chega a 1 milhão de reais. Mas tem uma questão do bônus também, porque o Bitelo lá no Dínamo, ele vai receber 45 mil reais, ou melhor, pode receber, né, porque ainda não está sacramentado o acordo, mas ele poderá receber 45 mil reais a cada vitória do Dínamo de Moscou, tá? O time ganhou, 45 mil na conta. Ah, o time ganhou, 45 mil na conta. Ah, ele não jogou, mas o time ganhou, 45 mil na conta. Estará 45 mil reais na conta do Bitelo. Além disso, ele vai ter uma casa paga pelo clube,
detalhes na adaptação, como, vamos lá, mobília, como carro, como o que precisar, uma escola para ele poder aprender algumas palavras do idioma e tudo mais, tudo isso será pago pelo clube. Então, passagens também para ele quanto para a família, que se quiser vir ao Brasil visitar, ganhou, sei lá, 3, 4 dias de folga, quer vir ao Brasil, o clube vai pagar. A família quer visitar o Bitelo, a mãe e o pai quer visitar o Bitelo, o clube paga a passagem. Então, tudo isso pago pelo clube. Eu me surpreendi somente pelo fato do salário. Eu achei o salário um pouco abaixo pelo padrão que a gente está acostumado. Quero saber a tua opinião? Comenta aqui embaixo o que tu acha sobre tudo isso. Lembrando, Bitelo tem 23 anos, completa 24 no dia 7 de janeiro de 2024. É um jogador jovem ainda, mas infelizmente para os padrões europeus, é um jogador que já está passando no ponto, é um jogador que já não é mais tão jovem, não é aquela bomba explosiva, promissora, que todo clube europeu sempre procura aqui no futebol sul-americano. Beleza, pessoal? Te inscreve aqui no canal, quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo. Tu também te surpreendeu com o valor do salário do Bitelo? É baixo? Estamos falando de padrão futebol. Padrão nosso aqui do dia a dia, pô, 700 mil reais é muito dinheiro, pô. Só o salário que ele ganha no Grêmio já me servia, quero saber pra ti. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor, um grande abraço. E até a próxima. Tchau, pessoal.